Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Fico feliz de estar aqui com você mais uma vez, acompanhando os estudos da Palavra de Deus de nossa igreja, no programa de estudos bíblicos à distância. Programa esse que já vimos realizando desde 2020. E é um prazer muito grande poder fornecer conteúdo de qualidade, inspiração, estudo das Escrituras para todos e todas, de forma gratuita, de forma livre, aberta a todas as pessoas que nos acompanham. Nossa preocupação é oferecer uma leitura da palavra de Deus que tenha a ver com os nossos dias atuais. E nesse tempo nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Como você deve já saber, a nossa linha de estudo segue a Escritura e nós nos baseamos numa análise e interpretação do que diz a Bíblia. Algumas vezes eu até faço algum exercício de exegese mais aprofundada, mas sempre voltada para a contextualização, tanto para entender o que os primeiros leitores receberam no texto da Bíblia, como também aquilo que nós, em pleno século XXI, podemos compreender também. Então, eu espero que isso esteja fazendo bem para a sua vida, faço isso como a minha natureza, eu vivo para isso, esse é o meu negócio. Eu gosto de produzir estudos da palavra de Deus e faço isso há muitos anos, desde quando concluí os meus estudos no Seminário do Sul, Seminário Teológico Batista do Sul, nos idos lá de 1982. Então faz muito tempo, não é verdade? Faz muito tempo que eu venho caminhando nessa jornada deliciosa de desbravar o texto bíblico, de dissecar a palavra de Deus e encontrar ensinamentos para os nossos dias atuais. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Já tivemos 8 lições e hoje chegaremos à 9ª lição. Se você perdeu as lições anteriores, não tem problema. Aqui mesmo em nossa página, na página de nossa igreja, você consegue examinar aí as lições anteriores, pode revê-las, pode estudar a Bíblia de acordo com as lições anteriores gravadas que estão em nossa playlist desta sequência de estudos. Como também eu tenho disponibilizado para os irmãos e irmãs uma apostila com o material que nós temos utilizado. Como você sabe, essa apostila da carta aos Efésios veio sendo atualizada. Então, se você for lá na página de nosso blog, do blog da nossa igreja, as descrições estão aqui, o link está nas descrições aqui embaixo, logo você acha desse vídeo e você entra lá na página de estudos e logo você vai achar a versão completa, atualizada, está prontinha. Você não vai precisar atualizar mais até a próxima, até o encerramento da lição. Então, esse material está disponível para você e espero que ele faça bem para a sua vida. Bom, gente, para não demorarmos mais no nosso estudo de hoje, eu vou colocar aqui a nossa apresentação, que é um material também que nós temos disponibilizado. Se você acessar as videoaulas anteriores de todas as disciplinas que nós já aplicamos, de todos os cursos que nós já fizemos, você vai encontrar essa mesma característica. Todas as aulas, todas as videoaulas são acompanhadas de um material de apresentação que você pode acompanhar em nossos vídeos. Ok? Então está aqui a nossa apresentação. Nosso tema é redenção. Você precisa disso para viver. Estudos da carta aos Efésios. Por que nós escolhemos esse tema da redenção? Porque é disso que Paulo está tratando em sua carta.
desde o começo. Ele fala da grande obra da redenção que Deus operou desde o começo até os dias atuais e pretende consumá-la na eternidade juntamente com os seus redimidos. E isso inclui gente como eu e você, que somos chamados a viver essa redenção de forma plena no mundo em que nós vivemos. Por isso é que nós dizemos no nosso título que todos nós precisamos disso para viver. E nessa carta, então, nós aprendemos que há muitas aplicações do tema da redenção de acordo com a perspectiva que o apóstolo Paulo apresenta aqui. É um tema teológico, mas ele é um tema teológico tratado nesta carta visando uma aplicação, uma vida prática, uma vida no mundo. E nós já estamos nessa fase de analisar a vida no mundo. Nas lições anteriores já começamos a falar da vida comunitária, da vida da igreja, falamos na vida do mundo, na esfera pública. E hoje eu queria ainda aprofundar um pouco mais essa análise da vida do redimido, da vida de redenção, dentro dos espaços onde nós convivemos, os espaços mais próximos. Então, o tema da aula de hoje é os espaços onde a nova vida é compartilhada. Como nós temos feito já há algum tempo, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em nossa aula. Os textos são breves, então dá para a gente fazer a leitura bíblica aqui. A versão bíblica que nós utilizamos é a NVI, em nossa igreja. Você pode acompanhar na sua Bíblia e do jeito que você achar melhor, tá bem? Então, abra a sua Bíblia aí e já localize Efésios capítulo 5, versos de 22 a 33 e capítulo 6, versos de 1 a 9. Nós vamos ler todo o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6. Feita essa observação, vamos começar então a fazer a leitura. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pois, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Muito bem, gente. Esse texto é um texto dos mais difíceis de serem aplicados nos dias atuais, principalmente as nossas irmãs, não é? Eu tenho uma amiga que ela diz que quando chegar no céu e encontrar o apóstolo Paulo, ela vai perguntar para ele que negócio é esse de falar que a mulher tem que ser submissa ao homem. Que negócio é esse de mulher ter que ficar calada na igreja? Quem colocou esse negócio na tua cabeça? Isso não condiz com um Deus amoroso, um Deus que criou homens e mulheres da mesma forma para servirem para o mesmo propósito. Meu querido, minha querida, vai ser uma discussão feia entre essa minha amiga e o apóstolo Paulo. Eu imagino, porque até hoje, aqui na Terra, não encontraram uma definição adequada para essa passagem bíblica. E eu também aqui espero não esgotar esse assunto. E quero fazer isso com muito temor a Deus, porque é dessa maneira que eu aplico na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. É desse jeito que eu coloco em prática. Por isso que nós vamos aplicar a análise dessa passagem a essa ideia de que a fé cristã é para ser vivida na esfera pública. É lá que nós seremos provados e examinados. E nós precisamos deixar isso tudo muito claro na maneira como conduzimos as nossas decisões. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se a nova vida em Cristo implica em um novo estilo de vida, como nós temos falado nas últimas duas lições, marcado por uma nova perspectiva ética e por novos costumes, essa nova vida deve romper os limites da comunidade dos crentes e deve se refletir nos domínios da vida humana, onde a vida humana acontece de fato, onde as relações estão ali vivas na nossa maneira de conduzirmos e nos comportarmos. Não é uma moral apenas legalista, apenas para constar, mas uma exigência de viver intensamente aquilo que acreditamos nos lugares em que nós mais vivenciamos. A chave para compreender essa passagem de como deve ser essa nova vida em Cristo, em termos práticos, encontra-se no versículo que antecede esse trecho que lemos. Então, na aula passada, nós lemos até esse versículo que ficou de fora dessa aula de hoje, e eu até avisei aos irmãos para que prestassem atenção, porque aquele versículo voltaria na aula de hoje. Que versículo é esse? O que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A ideia da sujeição pelo próximo já está presente nessa indicação do apóstolo Paulo. Para ele, a vida, tanto na esfera da igreja, entre a convivência cristã, seja também na esfera pública, ela precisa ser praticada dentro de um princípio de sujeição, que é a expressão utilizada em português na versão
que eu acompanho. Algumas versões você vai encontrar submeter-se. Outras versões você vai encontrar obedecer. Essa expressão ela precisa ser bem analisada nesse momento por nós. A palavra grega para sujeição é hipotasso. Isso lembra uma atitude de submissão a uma autoridade constituída, a alguém que tem grande significado para a vida da gente. Olha, gente, não é uma vida de subordinação, não é uma vida de subserviência. Essa palavra significa algo que está mais próximo à ideia de ser sensível ao outro, numa relação de alteridade. Entender o outro como alguém importante para mim, alguém que vale a pena eu abrir mão de mim mesmo para que a vontade de Deus aconteça na vida do outro. E essa palavra vai se repetir mais adiante para tratar das relações familiares, para tratar das relações de trabalho. É essa ideia de submissão como uma ideia de alteridade. Nós não temos uma palavra em português que designa bem o sentido que o apóstolo Paulo queria dar aos irmãos lá da igreja de Éfeso. Por isso que ele usa essa palavra grega, que os gregos entendiam, que as pessoas entendiam, que era ser uma espécie de companheiro, mas um companheiro que tem o outro em alta conta. Um parceiro, mas um parceiro que considere o outro como alguém muito especial. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, o resultado dessa nova vida em Cristo deve ser vivenciado como um compromisso diante do outro. É o outro que vai aferir se eu sou um cristão verdadeiro ou não. Não é meu juízo, não é o que eu acho, mas como o outro me vê. Ele é o meu juiz, ele é o meu veredito, ele é quem vai dar a sentença para mim se eu sou um cristão sincero ou não. Ah, você talvez ache isso um absurdo, mas olha, meus amados irmãos, não há nada mais destruidor para uma igreja, para a fé cristã, para o contexto cristão no mundo, do que um crente que dá mau testemunho e que faz com que o outro seja humilhado, envergonhado e até mesmo maltratado como alguém de espécie inferior. Nós precisamos urgentemente aprender que o lugar do outro na vida do cristão é um lugar especial, é um lugar de respeito, é um lugar de acolhimento, para que ele seja tratado como alguém muito importante para o exercício da nossa fé. A vida cristã, meus irmãos, minhas irmãs, é vida para o outro. Eu coloquei aqui bem coloridinho, numa cor diferente, bem destacado. Lá na apostila está em negrito, para que você não esqueça. Vida cristã é vida para o outro. Não é vida para si mesmo. Ah, mas eu vivo para Deus. O que você faz pelo outro é aquilo que você faz para Deus. Fique ligado nisso. Então, esse compromisso em relação ao outro está exatamente na distinção que devemos fazer desses conceitos que na língua portuguesa nós sabemos muito bem o que é a ideia de submissão e a ideia de autoridade. Então, veja bem, o que é submissão? É reconhecer que há uma ordem divina para a sociedade. Eu devo me submeter a essa ordem divina. Deus colocou o outro como alguém com quem eu devo conviver. Eu nasci para viver em comunhão, não para viver isolado. E para viver em comunhão,
eu preciso observar muito bem esta ordem, esta dinâmica da vida social. O, o senso de domínio coletivo é algo que faz parte dessa maneira de entendermos o que é viver em comunidade, o que é agir diante do outro, o que é se comportar na esfera pública. E a outra ideia é a ideia da autoridade, que é o reconhecimento de que há um princípio que rege a nossa conduta. Nós não fazemos as coisas somente pela nossa cabeça. É claro que o exercício da consciência é algo muito importante, mas o apóstolo Paulo fala algo muito sério, que eu preciso submeter a minha consciência ao domínio do Senhor. É o domínio daquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos no mundo. Não é para fazer o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então é o senso do domínio pessoal, da esfera privada, aquilo que diz respeito às minhas decisões e às minhas escolhas. É assim que eu vou ver a pessoa do outro. Eu, por vontade própria, preciso reconhecê-lo como alguém muito importante para a minha vida. E isso gera uma ambiguidade, não é verdade? É um paradoxo para nós que fomos chamados à liberdade, agora estamos sendo confrontados pelo apóstolo Paulo a viver diante do outro em total submissão, em total atendimento à relevância do outro para a minha vida. Essa ambiguidade entre o que é coletivo e o que é pessoal se caracteriza aquilo que nós chamamos de moralidade. É isso que é moral. Quando eu começo a tomar as decisões e a orientar a minha conduta a partir do outro. É essa a moral do reino de Deus. A moral que emana da relevância do outro, que visa o outro, que acolhe o outro, que pensa no outro, que inclui o outro nas nossas relações. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é inclusivo. Não esqueçamos disso. A palavra de Deus nos chama a acolhermos a todos e todas em nossas esferas de relação. Tem cristão que não gosta disso, que fica fazendo acepção de pessoas, mas a palavra de Deus diz que Deus não faz isso e ele não permite que a gente o faça. Bom, quais são os espaços onde essa vida cristã que acolhe o outro, deve ser compartilhada? São duas esferas. A primeira é a esfera da nossa família, a família mais direta, o cônjuge, os filhos, relação com os pais, enfim, é nessa esfera mais próxima das nossas relações que precisamos vivenciar a fé. Em segundo lugar, na esfera onde produzimos, no nosso trabalho, ali onde gastamos grande parte da nossa vida. Nesses espaços, a família e o trabalho, passamos a maior parte do nosso tempo. Não é verdade, irmãos? A maior parte do nosso tempo é vivenciada, seja no trabalho, seja na família. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele dá um destaque especial para que os costumes da época, em relação à família e em relação ao trabalho, eram marcados por algumas características estranhas para nós hoje. E exigiam daquelas pessoas naquele tempo uma mulher submissa. Essa mulher subserviente, essa mulher pacata, essa mulher obediente. Exigia isso, era costume da época. Não das escrituras. As escrituras não dizem que as mulheres são obrigadas a fazer isso. Uma outra característica é a de filhos que obedecem a seus pais, ou melhor, filhos que honram aos seus pais. E em terceiro lugar, trabalhadores obedientes, trabalhadores que sigam ordens, sem refletir, sem discutir, sem pestanejar. Então, a sociedade daquela época era
predominantemente patriarcal e escravocrata. Nós não somos mais essa sociedade. Nós não vivemos mais numa sociedade patriarcal, nem numa sociedade dominada pela escravidão, pelo trabalho servil forçado. Isso, quando acontece, é uma aberração. O patriarcalismo e a escravidão são duas aberrações que a humanidade ainda precisa lutar para superar. E a Igreja de Jesus tem um grande trabalho a fazer para eliminar essas chagas que marcaram a vida humana de forma negativa até hoje. Porque tanto no patriarcado quanto na escravidão, o outro é tratado como inferior. Há uma certa supremacia de uma classe social, de uma categoria, de uma etnia e até mesmo de um gênero sobre o outro. E isso não está na palavra de Deus. Isso não é bíblico. O que é bíblico é que todos e todas são tratados de modo igual diante do Senhor. Então, Paulo, ele entra com uma novidade. O que Paulo faz aqui, viu, irmãs? Amenizando aqui o lado do apóstolo Paulo. O que Paulo faz aqui não é reforçar esse costume patriarcal e escravocrata. O que ele faz aqui é apontar novas propostas a partir da ideia cristã. Quais são essas novas propostas? Olha, em primeiro lugar, maridos amorosos em lugar de mulheres submissas. É isso que ele quer dizer. Pais que não abusam dos filhos e patrões honestos e justos. Isso é novo dentro da comunidade cristã para a sociedade. São elementos novos de que cristãos e cristãs devem colocar em prática na sua vida diária. Não é para virar lei social, não, gente. É para que eu, como cristão, me torne alguém defensor de outros valores que não são aqueles valores que emanam do patriarcado e da escravidão, mas daqueles valores que emanam da palavra de Deus. Lembrando aí, então, maridos amorosos, pais que não abusam dos seus filhos e patrões honestos e justos. Então, o uso da expressão da mesma forma que nós encontramos em Efésios capítulo 5, versículo 28, se aplica a casais, a pais e filhos e a patrões e empregados. Então, da mesma forma como que eu tenho que dar relevância ao outro, casais precisam aprender que o cônjuge tem mais relevância sobre a gente do que a gente mesmo. Que pais entendem seus filhos como mais relevantes e que filhos entendem seus pais como mais relevantes. Da mesma forma, patrões entendem que seus empregados são relevantes e empregados entendem que seus patrões também são relevantes. Olha, fica muito mais fácil a gente entender assim, desse modo. Fica muito mais óbvio. Parece que eu estou aqui, então, falando de um Deus amoroso que cuida da família, que cuida da sociedade, que cuida do trabalho. A fé cristã não compartilha, meus irmãos e irmãs, ideias que promovem violência contra a mulher. Nenhum tipo. Nem violência moral, nem violência social, nem violência psicológica. Nenhum tipo de violência a mulher deve sofrer dentro de casa em nome de um patriarcado. A palavra de Deus, a fé cristã, não combina com abuso de menores, exploração de menores, pedofilia, não combina com essas coisas. Também é preciso lembrar que a fé cristã não combina com a exploração do trabalho servil, seja pela escravidão, seja pela baixa remuneração, seja pela negação dos direitos trabalhistas. Não é possível uma fé cristã combinar com esse tipo de coisa. Assédio moral no trabalho. A fé cristã não combina com estas coisas.
Então, qual é o compromisso que a gente, como cristão, tem nessas esferas? Bom, existem então essas duas formas que o apóstolo Paulo apresenta para tratar da conduta cristã, do compromisso cristão nessas áreas da vida. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar a família. Então, como que a gente vai lidar com a família? Nós vamos lidar com a família como aquele núcleo de relacionamento mais próximo que a gente tem. São as pessoas mais íntimas, aquelas que me conhecem nas minhas intimidades, na minha particularidade e que eu conheço também. É o meu cônjuge, são os meus filhos, eu sei quem eles são e eles sabem quem eu sou, principalmente quando eu estou fora da igreja, fora das quatro paredes, quando eu estou lá na minha intimidade. Então, para tratar dessa questão da família, do núcleo mais próximo, Paulo vai desenvolver um comentário sobre o relacionamento conjugal. Como é o relacionamento conjugal dos crentes? Isso é um assunto que tem dado margem para tantas conversas fundamentalistas que eu gostaria de não levar em conta agora. Mas eu quero apresentar um outro ponto de vista. Quem sabe isso aí vai ajudar a dar um contraponto nessa sua maneira, meu irmão, minha irmã, de entender o seu casamento. Então, a Bíblia reconhece que a sexualidade é parte integrante de nossa natureza humana. Todos nós precisamos de um relacionamento conjugal. E é exatamente nessa relação conjugal que a sexualidade é vivida em sua plenitude. É dentro do relacionamento conjugal. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Homens e mulheres têm papéis e funções distintos no relacionamento conjugal. Mas nessa relação diferente, em que cada um tem uma função, o que mais se procura deve ser uma relação em harmonia e complementaridade, em que um é complemento do outro, em harmonia. Do contrário, não há vida conjugal. Não há vida conjugal em que não há complementaridade. É disso que a Bíblia fala. Essa é a realização plena da nossa sexualidade. Encontrarmos a complementaridade da nossa vida na vida do outro. Então, o companheirismo é a marca do casamento. E ele deve ser voluntário, não obrigado. Ninguém é obrigado a viver com quem não tolera. Ninguém é obrigado a estar ao lado de alguém que o ofende, que não o respeita como pessoa. Ninguém é obrigado a viver assim. Então, esse companheirismo, ele é voluntário e é, por causa disso, o melhor meio de se ajustar à vida do casal. Que é isso, esse é o mecanismo, esse é o caminho da compreensão que eu sigo nos aconselhamentos conjugais. Até que ponto os casais se complementam, são companheiros, são parceiros. Então, essa vida de companheirismo voluntário depende da aceitação livre, alegre e espontânea do outro. É aceitar o outro como ele é, com os seus defeitos, de forma livre, alegre e espontânea. O princípio, então, é marcado por essa ideia: maridos amorosamente responsáveis e mulheres que vivem em parceria. Ambos devem ser cheios do temor do Senhor. Caso contrário, não tem casamento. Não há casamento que exista. Maridos que querem que sua mulher sejam suas serviçais. Prestem atenção.
você não tem um casamento. Mulheres que não entendem qual é o respeito que deve ter aos seus maridos de parceria, de cooperação, de companheirismo. Você não tem um casamento. O casamento está incompleto. E isso é fonte de infelicidade. Tanto a atuação do marido quanto da esposa são representações do relacionamento de parceria entre Cristo e a igreja. É assim que a gente tem que ver o nosso lar. E que marido e mulher possam se portar como duas pessoas que vivem em comunhão, de tal modo que possam se parecer com a igreja de Jesus. Pessoas que vivem em amor, pessoas que vivem em comunhão. O princípio é, então, maridos que amam em lugar de maridos autoritários. Está lá no verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Outro princípio. Esposas que sejam companheiras em lugar de esposas subservientes. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O que é sujeição mesmo? É reconhecer o outro como importante. Não para você ser superserviente. Você não é empregada do seu marido, não, viu, minha irmã? Meu irmão, você não tem uma lavadeira, uma cozinheira, uma arrumadeira em casa. Você tem uma companheira. É uma companheira. Ela é a tua coajudadora. Isso é termo lá do Gênesis, que também está errado. A tradução está completamente equivocada. A palavra quer dizer alguém que está na sua frente, assim, ó, como um que olha no olho do outro. Igualdade de condição. É assim que o casamento funciona. Agora, também dentro da esfera da família, os filhos não ficam de fora. A relação pais e filhos não fica de fora, que é uma relação também de reciprocidade. Então, no relacionamento pais e filhos, Paulo procura demonstrar que ela consiste numa continuidade do projeto divino. Deus deu à humanidade a capacidade de se reproduzir numa outra vida. Não só uma vida biologicamente semelhante, mas uma vida também social e culturalmente semelhante. Então, nós fazemos aquela continuidade do cuidado divino sobre a vida. Somos nós que cuidamos disso. E ela se resume nessa relação entre pais e filhos, que é a expressão do cuidado divino. Jesus, o Senhor, toma dessa relação entre pais e filhos para falar do seu cuidado amoroso por toda a criatura humana, chamando-as de filhos e filhas. E é dentro dessa perspectiva que a família deve encarar a continuidade da sua geração, a geração de filhos e filhas. É assim que os filhos devem olhar para os seus pais, e é assim que pais devem olhar para os seus filhos. Desse modo, então, filhos devem obedecer aos pais, olhando os pais como alguém que tem algo a lhes ensinar na vida. E pais devem se fazer dignos dessa obediência de seus filhos. Você me respeite que eu sou seu pai. Senhor, peraí, você já se deu o respeito? Você age como uma pessoa respeitável diante de seus filhos? Isso é uma questão muito séria
que tem causado tanta dissensão na vida das famílias. É o que Paulo diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Bom, gente, nós também temos aí a família de uma forma muito diferente daquilo que a gente aprendeu nos ensinos de outros grupos fundamentalistas. Eu acho que isso aí é algo que a gente precisa levar em consideração. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que esses critérios são muito relevantes para a nossa vida em família. Bom, aí a gente parte para a relação de trabalho, que é a outra esfera da vida onde nós gastamos grande parte do nosso tempo. Cada trabalhador, né, isso foi no final do século XIX, quando começaram as lutas pelos direitos trabalhistas, e chegou até o Brasil também. Então, os sindicatos, os movimentos dos trabalhadores pagaram um preço alto para defender a seguinte divisão do tempo. Cada trabalhador, como pessoa, como ser humano, deve dedicar 8 horas do seu tempo para o trabalho, 8 horas para o seu descanso e 8 horas para o que lhe convier. Era isso que os sindicalistas defendiam. Lutaram por isso. Muitos foram presos, muitos foram mortos. Graças a Deus, essa lei prevaleceu em todo o mundo, tanto que a sua jornada de trabalho, não é? Você que é CLT, você sabe disso. Sua jornada de trabalho é de 8 horas. E por que não pode ser mais? Se você trabalhar mais, vai ter que ganhar hora extra, não é? Por causa dessa luta dos trabalhadores, por entender que a relação de trabalho ela é muito importante. Isso quer dizer o seguinte, gente: 1/3 do nosso dia, 1/3, é gasto numa relação de produção, de trabalho, de relação servil, como empregado. 1/3 da sua vida. É muito tempo que você dedica para isso. Por isso que a relação de trabalho é uma relação mais complexa, muito mais complexa, porque a gente vai lidar não só com uma questão de existência, que é o caso, por exemplo, do casamento. A pessoa com quem você casou por amor, por escolha própria. Espero que seja assim. E os filhos? Os filhos não pediram para vir ao mundo, eles vieram por causa do amor de vocês. Também espero que tenha sido assim. De tal maneira que é uma relação em que houve uma certa vontade. Agora, na relação de trabalho, há um contrato, há uma relação servil e que precisa ser observada a relação de direitos e obrigações, direitos e deveres, porque é assim que funciona na vida social. Então, Paulo procura harmonizar a complexa relação da sua época entre senhor e escravo. O trabalho servil da época era trabalho escravo, viu, gente? Quando a gente fala de empregado, de trabalhador na época, não estamos falando, na época de Paulo, não estamos falando de alguém com carteira assinada, que vai descontar que vai depositar fundo de garantia, que vai garantir fundo de previdência, nada disso. Estamos falando de escravo mesmo. E se o escravo não obedecesse ao seu patrão, ele ia para a cadeia quando o patrão gostava dele, ou então morria. Era assim que funcionava a sociedade da época. Era uma sociedade injusta, desigual. Ah, mas hoje não temos mais isso. Olha, gente, um patrão que paga baixos salários ao seu empregado não está muito distante dessa realidade do tempo do apóstolo Paulo. Um patrão que não reconhece os direitos dos seus empregados e que os trata como seus trabalhadores braçais, aquelas pessoas que dependem, está errado. Uma vez conversava com um empresário e ele dizia: o Brasil tem que agradecer aos empresários. Não, não tem que agradecer, não.
Porque é uma relação. Porque se o empresário, se o patrão dá emprego ao seu empregado, é porque ele está produzindo riqueza. E essa riqueza, ela precisa ser compartilhada de forma menos desigual do que tem acontecido nos dias atuais. Pense nisso. Ah, mas pastor, isso é comunismo. Não, não é comunismo, não. Quem inventou isso não foi um comunista. Quem inventou isso foi um pensador liberal do século XVII. No século XVIII já tinha gente dando a vida por isso. No século XIX é que alguém pensou e colocou isso dentro de um sistema ideológico. Mas quando no século XX isso tudo veio à tona e que as leis trabalhistas tiveram que ser aplicadas e que se criou uma organização internacional do trabalho, é porque se entendeu que essa relação entre patrão e empregado é necessária para a vida da sociedade, para a vida de uma nação, de um país. E quando patrões tratam bem a seus empregados, respeitam os seus direitos, pagam salários dignos, está contribuindo para uma sociedade melhor, para que a economia aconteça, para que a roda da economia gire. E assim todos possam ganhar, todos possam viver bem, todos possam viver em harmonia. Não estou aqui inventando a roda, nem colocando na Bíblia aquilo que ela não está dizendo. Paulo está lembrando que essa relação senhor e escravo, ou senhor e trabalho servil, ela é olhada por Deus com um outro olhar do que a sociedade da sua época olhava. Então, tem alguns elementos que estão implícitos nessa fala do apóstolo Paulo. Primeira é o que diz respeito à relação do trabalho. O que é o trabalho? É uma atividade humana criadora, de transformação da realidade social. Não se trata de uma relação entre patrão e empregado. Trabalho não é isso. Emprego pode até ser, mas trabalho é algo muito maior do que o emprego. O trabalho tem a ver com cultura, produção de riqueza, uma ação através da qual o homem transforma a natureza, criando valores que ele vai adquirir para a sua vida mais estável, mais confortável no mundo. E o apóstolo Paulo lembra isso. Vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. É isso, você que está trabalhando pelo bem, está construindo uma sociedade justa, seja patrão, seja empregado, oferecendo produtos melhores, um ambiente melhor de convivência, pode ter certeza, Deus está vendo a sua atuação e vai recompensar você, meu irmão, minha irmã, seja você patrão, seja você empregado. O segundo princípio é o princípio da justiça, que está implícito aí. Envolve essa noção de poder político, que conserva em ordem a realidade criada por meio das leis. As leis humanas é que regem essa relação de trabalho. E a gente precisa lembrar isso, de que patrões precisam seguir leis trabalhistas e empregados precisam se conscientizar de seus direitos e deveres que estão nas leis trabalhistas. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo lembra isso. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Da mesma forma como? Obedeçam aos seus escravos. Viu, patrões? Não os ameacem. Mas há um terceiro implícito nessa conversa do apóstolo Paulo.
A relação de trabalho, ela é marcada pelo companheirismo. Ele se baseia na solidariedade, no respeito mútuo, nessa noção de limites que cada um tem, seja como patrão ou seja como empregado. E também da satisfação das necessidades comuns. Olha, meu querido patrão, você gosta de comer bem no fim de semana, não é verdade? Seu empregado também gosta. Olha, meu querido patrão, você gosta de viajar, não gosta? Seu empregado também gosta. E como é que os dois podem fazer isso de maneira harmoniosa, em que os dois tenham acesso a esses direitos de vida em comum? Paulo está preocupado com isso. E ele escreve: vocês sabem que o Senhor dele e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. Olha, eu me sinto muito à vontade de dizer isso, tá bom, mesmo? Porque eu não estou aqui adotando nenhuma ideologia política, nenhuma filosofia. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo está consciente de que a relação de trabalho não é uma relação servil, é uma relação de companheirismo. Para a gente concluir essa palavra, quero deixar uma colocação para você, porque uma das pessoas que falam sobre justiça esquecem que fazer justiça é fazer a coisa certa. É isso que é fazer justiça no mundo. Quer ser um patrão justo? Faça a coisa certa. Quer ser um filho honrado? Faça a coisa certa. Quer ser um pai honrado? Faça a coisa certa. Quer ser um cônjuge respeitado? Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Então, meus irmãos, fazer a coisa certa para o cristão é fazer a vontade de Deus. É isso que é o certo. É claro que cumprir leis é de praxe, todo mundo tem que fazer isso. Você não vai ser elogiado por isso, por cumprir as leis terrenas. Você é obrigado a fazer isso. Se não cumprir, você vai pagar por isso. Mas o certo para o crente é fazer a vontade de Deus. Tudo que o Senhor espera de seus filhos é que façam o bem na terra. Há recompensa para quem se dedica em cuidar uns dos outros, a fim de proporcionar o maior bem possível para o maior número de pessoas. Tem recompensa para isso. Deixo com vocês esse versículo de Efésios 6, 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Amém? Então, aproveite esse momento para orar comigo. Convido você a fechar os seus olhos e a colocar sua vida diante de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite, estarmos aqui juntos e juntas estudando a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a fé que acolhemos, que uma vez transformou a nossa vida dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho. Que possamos ser bons exemplos de pessoas tementes ao Senhor, que participam do Teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quero convidar você para logo mais estar na nossa igreja, nosso novo espaço. Rua Doutor Paulo César, 150. É o nosso primeiro encontro hoje à noite, às 18h30. Vamos ter a ceia do Senhor. Vamos iniciar uma nova série de mensagens. 30 dias para viver. O que você faria se tivesse apenas um mês para viver? Então isso, meus irmãos, vai ser um grande desafio para nós. Eu convido você a estar conosco. Rua Doutor Paulo César, 150, em Icaraí, atrás
do Instituto Abel. Nas nossas redes sociais, você vai encontrar a nossa localização, o nosso endereço, a nossa programação. E também no nosso blog, você pode ir lá no nosso blog, dar uma olhadinha na página Onde Estamos. Tem um mapa ali para você chegar facilmente lá. Eu convido você para isso. Será um prazer ter você com a gente. Deus o abençoe, Deus te dê saúde, paz e um domingo abençoado em sua presença.